Em uma ilha esquecida pelo mundo, um homem descobre que a solidão não é o maior perigo. Ataques noturnos de seres marinhos forçam uma convivência tensa com o faroleiro local. A sobrevivência diária se mistura com paranoia, culpa e questionamentos sobre quem realmente merece ser chamado de monstro. O filme começa mostrando golfinhos no mar, no ano 1914. Nosso protagonista, sem nome, um jovem inglês, está em um barco há 67 dias, viajando para uma ilha remota no Atlântico Sul, onde trabalhará como observador meteorológico por um ano. No último dia da viagem, enquanto fuma encostado no corrimão, o capitão pergunta do que ele está fugindo, pois essa foi a primeira coisa que lhe perguntaram quando decidiu ir para o mar. Mas o inglês não responde. Eles chegam à ilha e toda a tripulação ajuda o inglês a levar suas coisas até a cabana onde ele ficará. Ele percebe que não há pássaros por perto e o capitão observa que também não há nenhum oficial de meteorologia para recebê-los. Eles entram na cabana, que parece abandonada há muito tempo, e isso faz o capitão achar que não é seguro. Ele não acha que o inglês deva ficar, mas o homem se recusa. Ele vai ficar. Mesmo não fazendo parte do seu trabalho, o capitão ajuda o inglês a investigar a área. No caminho até um farol que viram de longe, eles encontram uma fonte, e nela uma mensagem escrita nas pedras. Gruner é dono desta fonte. O capitão manda sua tripulação de volta para o barco e continua apenas com o inglês. Pouco depois, eles chegam ao farol, que é rudimentarmente fortificado. Quando ninguém responde às batidas e aos chamados, eles arrombam a porta e sobem as escadas, onde encontram um velho dormindo. Este é Gruner, que murmura algo sobre voltar para a água antes de sair da cama. Quando o capitão pergunta sobre o observador meteorológico anterior, Aldor Vigeland, que ele deveria levar de volta, Gruner diz que ele morreu de tifo, que um dia simplesmente foi embora e que nunca mais o viu. Como Gruner não é útil, os dois homens vão embora. O inglês ainda quer ficar, então, antes de retornar ao barco, o capitão tenta presenteá-lo com sua arma. O inglês recusa e, depois de se despedirem, vai para sua cabana para começar a organizá-la e montar seus instrumentos meteorológicos. Na gaveta da escrivaninha, ele encontra um diário deixado pelo predecessor, então decide lê-lo perto da lareira. As primeiras páginas são bem normais. As anotações usuais sobre a vida vegetal e animal da ilha, além de uma fotografia de uma mulher em um vestido de noiva. No verso está escrito, Senhora Vigeland, e amor, 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 o que indica que ela era a esposa de seu predecessor. Mas logo as coisas ficam estranhas. Há anotações e desenhos de criaturas marinhas estranhas que atacam humanos, além de uma observação sinistra. Darwin estava errado. No dia seguinte, enquanto faz suas medições meteorológicas na praia, o inglês encontra círculos de pedras cheios de conchas na areia, com formas exatas demais para serem obra acidental dos elementos. Mais tarde, à noite, enquanto janta na cabana, ele ouve alguns sons estranhos do lado de fora da casa, rosnados e pancadas na parede de madeira. Ele se aproxima lentamente da porta quando, de repente, a pata de um monstro aparece por baixo dela, corresponde aos desenhos que ele viu no diário. Ouvindo mais deles escalando toda a casa, ele corre para o porão e fecha a porta atrás de si. Ele observa o que acontece acima através de um buraco na madeira, e quando percebe uma criatura olhando para ele pelo mesmo meio, ele a esfaqueia com uma faca que consegue enfiar pelo buraco. Eles ainda estão lá fora, então o inglês decide amarrar a maçaneta da porta à escada e passa a noite no porão. Ele sai na manhã seguinte, notando o sangue no chão da casa e as pegadas estranhas na areia. Ele corre para o farol, mas desta vez não consegue abrir a porta. Depois de chamar por Gruner algumas vezes, o velho finalmente abre uma janela e joga água nele, recusando-se a deixá-lo entrar quando ele pede, dizendo que ele deveria ter ficado no barco. Momentos depois, o inglês está preparando a casa para a noite. Ele sela todas as janelas e cerca a cabana com um círculo de madeira e livros que cobre com óleo de lamparina. Quando entra, também sela a porta e carrega um rifle. As criaturas chegam logo depois e pulam nas janelas e na porta, destruindo lentamente os reforços colocados anteriormente. O inglês consegue atirar em algumas no início, mas são muitas. Então ele acende uma tocha com uma lamparina e a joga no círculo de madeira e papel que colocou ao redor da casa, iniciando um fogo que assusta os monstros, mas que ele não consegue controlar. A cabana também pega fogo, então o homem não tem escolha a não ser sair do local, queimando a mão no processo, e passa a noite atrás das rochas da praia e sob uma chuva que começa a cair quando ele chega lá. Ele retorna à cabana na manhã seguinte, encontrando-a destruída. Depois de pegar um lenço para enfaixar a mão ferida,
Ele pega o rifle e se esgueira para seguir Gruner até a fonte. Quando está prestes a atirar nele, é atacado por uma daquelas criaturas marinhas, que por acaso é uma fêmea usando um suéter. Ele a empurra para longe e aponta o rifle para ela, mas Gruner os encontra e aponta para o inglês em resposta. Ele não desiste, porém, faz Gruner abaixar a arma, ameaçando a criatura. Gruner pergunta o que ele quer e o inglês diz que é óbvio. Então Gruner finalmente concorda em deixá-lo ficar com ele no farol, depois que o inglês lhe conta todos os tipos de suprimentos que tem para compartilhar e explica que a criatura é inofensiva. Ele prova isso chamando-a como se fosse um cachorro, e ela realmente obedece. Antes de partir para a cabana, Gruner decide chamar o inglês de amigo. Quando chegam à cabana, eles passam a pegar o máximo de provisões possível. Amigo diz a Gruner que acha que o observador anterior não morreu de tifo. Ele foi deixado sozinho na casa e as criaturas o levaram. Ele acha que isso deveria contar como um crime nas costas de Gruner, mas Gruner não confirma nem nega. Ele apenas diz que precisam ir. A noite está se aproximando. Alguns dias depois, encontramos amigo dormindo dentro do farol, apenas para ser acordado pela criatura, lambendo sua mão queimada. A saliva dela tem propriedades curativas. Gruner entra no farol então e diz que ele está dormindo há cerca de 2 dias, amigo, até urinou nas calças. Eles sobem as escadas e, enquanto contam as balas à disposição, conversam sobre a criatura. Gruner não consegue realmente falar com ela, apenas dar ordens. Ela é como um cachorro que sempre retorna ao seu mestre, não importa o quão cruel ele seja. Amigo fica fascinado por ela e a observa enquanto fala sobre a teoria de criaturas marinhas isoladas que evoluíram à sua própria maneira para sobreviver. Gruner não gosta desse discurso, então o interrompe para levá-lo à varanda e explicar que as criaturas odeiam luz, seja artificial ou natural. Amigo pergunta por que ele não partiu com o barco que chegou 4 dias atrás. E Gruner responde que, se a civilização é tão boa assim, por que amigo a deixou? Ele prefere ficar ali, onde é o mestre do próprio destino. Amigo responde que ele pode ficar se quiser, mas que vai sinalizar para o primeiro barco que passar. Gruner acha a ideia ridícula, porque eles não estão em uma rota comercial. O farol só foi construído para desviar fundos. Os dias passam enquanto Amigo tenta recomeçar a vida pela segunda vez. Enquanto explora o farol, ele arma uma rede para dormir e encontra um velho traje de mergulho em um baú. Ele até começa a marcar os dias na parede e se acostuma a interagir de forma amigável com a criatura. Quando a noite cai, Gruner manda que ele pegue o rifle e o leva até a varanda, onde tochas foram acesas e a lâmpada do farol brilha intensamente. Armado dos pés à cabeça, Gruner explica a Amigo que as criaturas estão vindo e como atacar. É importante atirar apenas quando elas se aproximam, e derrubar apenas algumas já é suficiente, pois depois elas comem umas às outras. A própria criatura deles está na varanda acima, fazendo sons altos, e Amigo se pergunta se eles não estão sendo atacados, porque querem resgatá-la. Quando os monstros finalmente chegam, Gruner começa a atacá-los rapidamente, mas o medo toma conta de Amigo e ele recua para dentro antes de desmaiar. Na manhã seguinte, Amigo é acordado por um Gruner muito irritado, que diz que não aceitará nenhum peso morto vivendo com ele, não importa quanto comida e álcool traga. Ele o manda buscar água e Amigo faz exatamente o que foi pedido. Mas quando retorna ao farol, descobre que Gruner estava dormindo com a criatura. Mais tarde naquela noite, Gruner dá a Amigo uma última chance. Ele o leva novamente à varanda, mas desta vez, quando as criaturas chegam, é ele quem recua para dentro. Ele fecha a porta e tranca Amigo do lado de fora, deixando-o se defender sozinho. Na manhã seguinte, ele abre a porta novamente e encontra Amigo coberto de sangue, mas vivo e vitorioso. Os 2 homens então estabelecem uma rotina diária. Todos os dias, Amigo faz tarefas simples para garantir sua permanência no farol, e à noite, eles se defendem dos ataques das criaturas. Amigo se lembra do motivo pelo qual veio para a ilha, encontrar paz no nada, mas em vez disso, encontrou o inferno. Ele se pergunta por que as criaturas não atacam todas as noites. Na verdade, 2 semanas inteiras passam sem qualquer sinal delas. Em suas buscas diárias por madeira, ele também começou a recolher ossos de baleia para esculpir. Amigo não consegue entender como Gruner pode atacar essas criaturas com tanta frequência e, ao mesmo tempo, dormir com uma delas. O toque de sua pele fria deveria ser perturbador. Mas ele também se vê fazendo amizade com a criatura e até lhe dando um nome. Ele a chama de Aneris. Certa noite,
Os dois homens ficam tão envolvidos em uma partida de xadrez que se esquecem de ligar as luzes. Eles quase são dominados pelas criaturas quando elas atacam, mas mal conseguem sobreviver, trancando-se no farol, embora a perna de Gruner seja ferida no processo. Na manhã seguinte, enquanto Anneris cura o ferimento, Amigo aponta que eles não conseguirão sobreviver por muito mais tempo, já que estão ficando sem munição antes de ir para a praia. Lá ele encontra um colar na areia e logo depois vê um barco à distância. Ele corre para dentro do farol e volta com um sinalizador na mão, mas Gruner não permite que ele atire. Ele diz que consegue se proteger, que já tem o que quer e que não quer mais pessoas na ilha. Como ele pulou em Amigo para impedi-lo, Anneris aparece e rosna para fazê-lo deixar Amigo em paz. Alguns dias depois, Amigo ouve Gruner gritar e bater em Anneris, que de repente sai correndo do farol. Amigo a segue para fora e, depois de deixar o rifle encostado em uma rocha, aproxima-se dela gentilmente para mostrar o barco que esculpiu em osso de baleia. Anneris reconhece a forma e o leva a um local escondido na praia, onde um barco abandonado jaz na areia. Ele retorna ao farol e conta a Gruner sobre isso, mas ele já sabia, não contou a Amigo porque seria inútil. Se ele partisse no barco, morreria de fome ou em um ataque das criaturas. Quando questionado sobre a origem do barco, Gruner diz que ele foi usado por um homem português que escapou de um naufrágio e foi morto pelos monstros. Esse navio transportava dinamite, que Gruner acredita estar encharcada. Amigo o leva para dentro e mostra o traje de mergulho que encontrou. Ele acha que pode usá-lo para encontrar a dinamite afundada, o que poderia ajudá-los a exterminar as criaturas. Gruner se recusa, acreditando que seria uma missão sem volta. No dia seguinte, Amigo decide trabalhar no conserto do barco mesmo assim, só se distraindo quando ouve Anneris cantar na fonte. Amigo tira a camisa e se junta a ela na água, e tudo isso é visto por Gruner, que fica com ciúmes. Mais tarde, de volta ao farol, Gruner joga o traje de mergulho em Amigo e diz que mudou de ideia. Um plano óbvio para se livrar de Amigo e ficar com Anneris só para si. Eles entram no barco e chegam à área do naufrágio. Amigo veste o traje de mergulho e desce profundamente na água, onde encontra as caixas de dinamite que ele amarra a uma corda que Gruner puxa para dentro do barco. Enquanto trabalha nisso, duas criaturas crianças nadam perto dele e o derrubam no fundo. Lentamente ficando sem ar, Amigo puxa a corda 3 vezes, que é o sinal de pedido de ajuda, mas Gruner ignora de propósito. Assim, Amigo não tem outra escolha a não ser sair do traje de mergulho e nadar de volta até o barco. De volta ao farol, eles abrem as caixas de dinamite. Uma está encharcada, como suspeitado, mas as outras estão em boas condições. Eles as enterram em 2 linhas do lado de fora da casa, uma bem próxima às paredes. O inverno chega, a neve começa a cair. Uma semana passa sem ataques das criaturas. Em uma manhã específica, Amigo descobre que Gruner passou a noite na varanda com a mão no detonador da dinamite, quase congelando até a morte. Amigo o tira daquele estado e o manda entrar, mas antes de segui-lo, desconecta os fios do detonador. Mais 3 semanas passam sem ataques de monstros. Gruner agride Anneris, achando que ela avisou seus amigos, e decide que precisam montar uma armadilha. Naquela noite, Amigo fica perto da porta aberta, cercado por lamparinas, e Gruner leva Anneris até a varanda para obrigá-la a cantar. Quando o vento apaga acidentalmente algumas das lamparinas perto da porta, as criaturas aproveitam a chance para entrar no farol e atacar. Enquanto o Amigo sobe as escadas atirando nelas, Gruner tenta detonar a dinamite sem sucesso. Então ele precisa se defender da melhor forma possível até Amigo chegar para reconectar os fios ao detonador. Quando isso é feito, a alavanca é puxada e a linha mais distante de dinamite explode, destruindo efetivamente a maioria das criaturas. Empolgado com isso, Gruner puxa a alavanca novamente, ignorando os avisos de Amigo, e detona a linha mais próxima de dinamite, nocauteando os dois. Pela manhã, eles saem para ver os danos. Gruner termina de matar qualquer criatura que ainda possa estar viva, mas Amigo não consegue fazê-lo quando descobre um colar de ossos em uma delas. Um sinal de inteligência. Gruner joga o colar na água. Naquela noite, as criaturas não vêm, mas os 2 homens ouvem os sons tristes que Anneris está fazendo em algum lugar na praia. Gruner explica que foi assim que a encontrou quando bebê, chorando enquanto estava presa em uma rede. Ele também diz que ela sempre faz a mesma coisa. Chora muito, mas acaba voltando de qualquer maneira. Amigo acha que ela está de luto. No dia seguinte, enquanto caminha pela praia,
Amigo nota duas criaturas crianças no mar. Tentando ser amigável, ele prepara algo para elas. Um círculo de pedras na areia e o barco de ossos que esculpiu no meio. Ele então retorna ao farol, onde Gruner está recarregando os rifles com balas falsas, apenas para continuar inspirando medo. Amigo o ignora e vai para a varanda, onde usa binóculos para verificar seu pequeno barco de ossos. Ele ainda está lá onde deixou. Na manhã seguinte, amigo encontra Gruner embriagado dormindo, e um baralho de cartas caiu no chão. Dentro da caixa de cartas, ele encontra a mesma foto da mulher que tinha visto em sua cabana. Mas aqui ela não está sozinha. Seu marido está com ela. As palavras amor, amor, amor também estão no verso dessa foto. Amigo tem então uma realização. Gruner é um nome falso e o observador meteorológico anterior não havia morrido. Gruner é o observador meteorológico anterior, enlouquecido pela perda e pelo isolamento. Abalado por essa descoberta, amigo decide apagar a contagem de dias que vinha mantendo na parede. Mais tarde naquele dia, enquanto caminha pela praia, amigo encontra o círculo de pedras vazio. As criaturas levaram o pequeno barco de ossos. Ao notar o monstro criança à distância, amigo deixa a tocha que carrega no círculo de pedras antes de recuar com as mãos levantadas, mostrando que não quer fazer mal. A jovem criatura então se aproxima e logo depois, muitas outras também aparecem, incluindo a Neris, que parece muito mais confiante. A criança está prestes a devolver o barco de ossos a amigo, mas Gruner interrompe o momento doce com um disparo de rifle. Amigo diz para ele recuar porque eles estavam errados. As criaturas são, na verdade, amigáveis. Ignorando-o, Gruner ordena que Aneris volte para a casa, mas ela não obedece. Gruner fica muito perturbado ao perceber que Aneris não retornará para ele e corre de volta para o farol, murmurando coisas como: ninguém abandona Gruner. Gruner é quem abandona. Amigo tenta novamente fazer amizade com as criaturas, mas a criança cai quando um tiro de Gruner, vindo da varanda do farol, atinge seu peito. Todas as criaturas correm de volta para a água, incluindo a Neris, que só fica um segundo a mais para trocar um olhar com o amigo. Enfurecido, amigo retorna ao farol e ataca Gruner pelo que ele fez. Mas Gruner leva a melhor. Quando está prestes a atingi-lo com um machado, amigo usa seu nome verdadeiro e diz: Aldor Vigeland não é um assassino. Impactado por essas palavras, Gruner repete: amor, 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 antes de abrir a porta e sair da casa, entregando-se às criaturas. Amigo as vê atacá-lo e fecha a porta, sabendo pelos sons que perdeu Gruner e agora está sozinho. O tempo passa e vemos 3 oficiais dentro do farol tentando acordar amigo, que dorme na antiga cama de Gruner. Eles estão ali para substituir amigo pelo novo observador meteorológico e acham que amigo é Gruner, mas amigo não os corrige. Na verdade, ele lhes diz que o observador meteorológico morreu de tifo. O oficial encarregado o repreende pelo estado do quarto e o informa que eles estão em guerra, enquanto amigo vai até a varanda, onde vê vários navios à distância. O filme termina com a Neris correndo pela praia antes de saltar de volta para a água. E assim chega ao fim o filme. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.